Mais uma vez o Projeto Éden precisa voltar a tocar nesse assunto relacionado à questão da Terra ser plana e não esférica. Um assunto polêmico que irrita muita gente, que nem todo cristão consegue enxergar na Bíblia, mas que está nela, principalmente nos livros de Isaías e Jó. Isso desde que, traduzido corretamente do que está escrito no original hebraico. Como já foi explanado diversas vezes, não só no livro de Enoque, pela própria Bíblia também, todo aquele que conhece o que a Bíblia diz, mas é quem conhece mesmo a Bíblia, o que está escrito, já percebeu que ela nos apresenta a Terra como sendo plana e não esférica. A Terra é plana, com o Sol e a Lua bem menores do que a falsa ciência diz ser, e ambos girando acima da superfície terrestre em sentido horário. Na verdade é isso que a Bíblia nos apresenta, é isso que ela mostra. Nesse tipo de questão, o livro de Enoque é só mais uma confirmação, um texto antigo que aponta a realidade antiga, que o sistema tentou esconder de todos, mas não conseguiu. E todos os dois livros de Enoque, tanto o primeiro quanto o segundo, trazem passagens de texto que também tocam nesse assunto. Mas aqui nesse estudo eu não irei me aprofundar na questão da Terra plana como um todo, é lógico. Isso aqui não é um estudo de ciência, eu vou me focar só no que está relacionado aos capítulos estudados, sobre o Sol e a Lua. Capítulos 71, 72, 73 e 77. Mesmo com todas as evidências possíveis, as pessoas de hoje em dia não conseguem nem emitir opinião sobre essa questão, porque foram doutrinadas a acreditar que o conhecimento moderno é superior ao conhecimento antigo, quando na verdade isso é um engano. O conhecimento antigo é superior ao conhecimento atual. Mas vamos direto aos textos do livro de Enoque. O capítulo 71 diz assim: o rolo das revoluções das luminárias dos céus, de acordo com suas respectivas classes, seus respectivos poderes, seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde elas começam seu progresso e seus respectivos meses, que Uriel, o santo anjo que estava comigo, me explicou, aquele que as administra. Toda a conta delas de acordo com o exato ano do mundo para sempre, até que um novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. Esta é a primeira lei das luminárias. O sol e a luz chegam aos portões que estão ao leste, a oeste e no oeste dele, nos portões ocidentais do céu. Eu vi os portões onde o sol sai e os portões onde o sol se põe, em cujos portões a lua também nasce e se põe. Vi os condutores das estrelas, entre aqueles que as precedem. 6 portões estão no nascente e 6 no poente do sol. Todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível, e numerosas janelas estão ao lado direito e ao lado esquerdo destes portões. Primeiro avança aquela grande luminária chamada Sol, cuja órbita é a órbita do céu. Toda ela está repleta com esplêndido e flamejante fogo. Sua carruagem, onde ela sobe, o vento sopra. O sol se põe no céu voltando pelo norte para seguir na direção leste, e é assim conduzido enquanto entra por aquele portão e ilumina a face do céu. Da mesma maneira ele sai no primeiro mês pelo grande portão. Ele sai pelo quarto daqueles 6 portões que estão ao nascente do sol. E no quarto portão, através do qual o sol prossegue com a lua, na primeira parte dele, lá existem 12 janelas abertas, das quais sai uma chama quando elas estão abertas em seus próprios períodos. Quando o sol se levanta no céu, ele sai através deste quarto portão por 3 dias, e pelo quarto portão a oeste do céu no nível em que ele descende. Durante aquele período, o dia é prolongado durante o dia, e a noite encurtado durante a noite por 30 dias. E então o dia é mais longo do que a noite por 2 partes. O dia é, precisamente, 10 partes, e a noite, 8. O sol sai através desse quarto portão, se põe nele e volta para o quinto portão durante 30 dias, depois do qual ele prossegue e se põe nele, o quinto portão. Então o dia se torna prolongado por uma segunda porção, de modo que ele é 12 partes, enquanto a noite se encurta e é apenas 7 partes. O sol então retorna para o leste, entrando no 6º portão, e nasce e se põe no 6º portão 31 dias, na contagem de seus sinais. Naquele período, o dia é mais longo que a noite, sendo 2 vezes tão longo quanto a noite, e chega a ser de 12 partes. Mas a noite é encurtada e se torna em 6 partes. Então o sol nasce, para que o dia possa ser encurtado e a noite prolongada.
e o Sol retorna para o leste entrando pelo sexto portão, onde ele nasce e se põe por 30 dias. Quando aquele período é completado, o dia chega a ser encurtado precisamente uma parte, de modo que ele é de 12 partes, enquanto que a noite é de 7 partes. Então o Sol vai do oeste, daquele sexto portão, e prossegue em direção ao leste, nascendo no quinto portão por 30 dias, e se pondo novamente a oeste no quinto portão do oeste. Naquele período, o dia chega a ser encurtado em 2 partes, e é de 10 partes, enquanto a noite é de 8 partes. Então o Sol vai do quinto portão, enquanto se põe no sexto portão do oeste, e nasce no quarto portão por 31 dias, na conta de seus sinais, se pondo a oeste. Naquele período, o dia é feito igual à noite, e sendo igual a ela, a noite torna-se em 9 partes, e o dia 9 partes. Então o Sol vai daquele portão enquanto se põe no oeste, e retornando pelo leste prossegue pelo terceiro portão por 30 dias, se pondo no oeste no terceiro portão. Naquele período, a noite é prolongada desde o dia durante 30 manhãs, e o dia é encurtado desde o dia durante 30 dias, a noite sendo precisamente de 10 partes e o dia 8 partes. O Sol então sai do seu terceiro portão, enquanto ele se põe no terceiro portão no oeste, mas retornando para o leste. Ele prossegue pelo segundo portão do leste por 30 dias. De igual maneira, ele também se põe no segundo portão na direção oeste do céu. Naquele período, a noite é 11 partes e o dia 7 partes. Então o Sol sai naquele tempo pelo segundo portão, enquanto se põe no segundo portão no oeste, mas retorna para o leste, prosseguindo pelo primeiro portão por 31 dias, e se põe no oeste no primeiro portão. Naquele período, a noite é novamente prolongada tanto quanto o dia. Ela é precisamente de 12 partes, enquanto que o dia é de 6 partes. O Sol tem assim completado seus começos, e uma segunda vez de volta desde estes começos. Naquele primeiro portão ele entra por 30 dias e se põe no oeste, defronte do céu. Naquele período, a noite é contraída em seu comprimento, uma quarta parte, que é uma porção, e se torna 11 partes. O dia é de 7 partes. Então o Sol retorna e entra no segundo portão ao leste. Ele retorna por estes começos 30 dias, nascendo e se pondo. Naquele período, a noite é encurtada em seu comprimento. Ela se torna 10 partes e o dia 8 partes. Então o Sol sai do segundo portão e se põe a oeste, mas retorna pelo leste e nasce no leste, no terceiro portão, 31 dias se pondo no oeste do céu. Naquele período, a noite se torna curta. Ela é 9 partes e a noite é igual ao dia. O ano é precisamente 364 dias. Prolongamento do dia e da noite e a contração do dia e da noite são feitos diferentes um do outro pelo progresso do Sol. Por meio deste progresso, o dia é diariamente prolongado e a noite grandemente encurtada. Essa é a lei e o progresso do Sol e suas voltas quando ele retorna, voltando durante 60 dias e seguindo em frente. Esta é a grande luminária perpétua, aquela que ele chama de Sol, para sempre e sempre. Este também é aquele que vai adiante, uma grande luminária, a qual é chamada segundo seu tipo peculiar, como Elohim ordenou. E assim ele entra e sai, nem afrouxando e nem descansando, mas correndo em sua carruagem de dia e de noite. Ele brilha com uma 7ª porção da luz da lua, mas as dimensões de ambos são iguais. Esse capítulo 71 repete muitas expressões de portão, segundo portão, terceiro portão, muitas coisas que são inicialmente difíceis de entender. Enoque usa a palavra portão várias vezes no texto. O que seriam esses detalhes todos de portão, primeiro portão, segundo portão? Esses chamados portões são como que subdivisões estabelecidas do espaço celeste. Pois, como podemos ver no texto, ele diz: o Sol se põe no céu voltando pelo norte, para seguir na direção leste, e assim é conduzido, enquanto entra por aquele portão e ilumina a face do céu. O texto diz claramente: o Sol se põe no céu.
Ele não desce, ele não se desloca de cima para baixo, como fica aparecendo na perspectiva visual humana, que parece que o Sol desce, vem de lá de cima e desce. Não, o que nós chamamos do Sol se pôr é tão somente o cumprimento de seu ciclo natural, segundo o qual ele retorna para a região central do céu, do nosso céu, o primeiro céu. E ele volta pelo norte, como diz o texto, que é justamente o que os últimos estudiosos têm descoberto a respeito dessas coisas, que o Sol não é grande como dizem e ele gira no sentido horário acima da superfície do platô terrestre, em circuitos circulares que se fecham ou se abrem mais, esquentando menos ou mais de acordo com as épocas do ano. O termo hebraico para pôr do Sol é shikiá, que tem a conotação de declinar, enfraquecer, diminuir. E realmente, ao se afastar de nós em seu ciclo, a luminosidade do Sol decai, declina. Ela diminui para a nossa perspectiva visual, mas ele apenas passou a brilhar em outra região da Terra. Continua forte e brilhante como todos os dias. Nascer do Sol em hebraico é zirihá, que significa florescer, ou então Hanetz Hachamá, que significa literalmente o brotar do calor. Ou seja, o Sol não nasce no sentido de surgir algo que não existia. Nasce no sentido de quando ele vem para a nossa região de manhã cedo, ele está fazendo brotar o calor na nossa região, na região onde a gente vive. O Sol apenas brota, ele aparece, ele surge. Ele aparece para nós vindo de outra região do céu, cumprindo o seu eterno ciclo de idas e voltas, ciclos circulares. E o versículo 45 diz: esta é a lei e o progresso do Sol e suas voltas. E suas voltas. O texto diz claramente: o progresso do Sol e suas voltas. Porque é assim que o Sol procede na termosfera da Terra, cumprindo seu ciclo de rotação circular no sentido horário, indo e voltando em um eterno deslocamento circular. E um detalhe: essa falsa ciência de hoje em dia usurpou dados reais de coisas que realmente existem e modificou no modo de apresentar. Como assim? O que eu quero dizer? Um exemplo. Eles costumam ensinar nos livros escolares que a Terra esférica gira a mais ou menos 1.700 km por hora. Os 1.700 km por hora existe, mas não é a Terra girando. Na verdade, o Sol gira acima da superfície terrestre a mais ou menos 1.700 km por hora. Eles manipulam dados para poder montar a mentira. Ainda é difícil provar de um modo concreto esses dados no tocante à Terra plana, porque a falsa ciência criou várias barreiras que impedem os estudiosos sinceros e independentes de estabelecer prova. Claro, se eles não protegessem suas próprias afirmações, seria fácil descobrir e já teriam sido desmascarados. Então criaram vários detalhes para que pudessem proteger aquilo que dizem. Mas vamos aos capítulos 72 e 73 para falar a respeito da Lua. Capítulo 72 diz assim: depois disso vi outra lei, uma luminária inferior, cujo nome é Lua, e cuja órbita é como a órbita do céu. Sua carruagem, a qual secretamente sobe, o vento sopra, e luz é dada a ela por medida. Cada mês em sua saída e entrada, ela se torna transformada, e seus períodos são como os períodos do Sol. E quando de igual maneira sua luz é para existir, sua luz é uma sétima porção da luz do Sol. Assim ela nasce, e seu começo em direção ao leste sai por 30 dias. Naquele tempo ela aparece e torna-se para você o começo do mês. 30 dias ela está com o Sol no portão do qual o Sol nasce. Metade dela está em prolongamento. 7 porções, uma metade. E o total de sua órbita é sem luz, exceto uma sétima porção de 14 porções de sua luz. E de dia ela recebe uma sétima porção, ou a metade daquela porção de sua luz. Sua luz é por 7, por uma porção e metade de uma porção, seus crepúsculos com o Sol. E quando o Sol nasce, a Lua nasce com ele e recebe metade de uma porção de luz. Nesta noite, quando ela começa seu período, previamente para o dia do mês, a Lua se põe com o Sol. E naquela noite ela é escura em suas 14ª porções, que é em cada metade. Mas ela nasce naquele dia com uma sétima porção preenchida, e em seu progresso declina do nascer do Sol.
Durante o restante de seu período, sua luz aumenta em 14 porções. Esse foi o capítulo 72. Agora o capítulo 73 diz assim: Então eu vi outro progresso e regulamentações que ele efetuou na lei da lua. O progresso das luas e tudo que se relaciona a ela. Uriel me mostrou, o santo anjo que administra a todos. Suas estações eu escrevi enquanto ele os mostrava a mim. Eu escrevi seus meses, como eles ocorrem, e a aparência de sua luz, até que ela é completada em 15 dias. Em cada um de seus 2/7 de porções, ela completa toda a sua luz ao nascer e se pôr. Em determinados meses, ela muda seus crepúsculos. Em determinados meses, ela faz seu progresso através de cada portão. Em 2 portões, a lua se põe com o sol. Naqueles 2 portões que estão no meio, no 3º e no 4º portão. Do 3º portão ela sai por 7 dias e faz seu circuito. Novamente retorna ao portão do qual o sol nasce, e naquele ela completa toda a sua luz. Então ela declina do sol e entra por 8 dias no 6º portão, e retorna em 7 dias para o 3º portão do qual o sol nasce. Quando o sol prossegue para o 4º portão, a lua sai por 7 dias, até passar do 5º portão. Novamente retorna em 7 dias para o 4º portão, e completando toda a sua luz, declina e passa pelo 1º portão em 8 dias, e retorna em 7 dias para o 4º portão, do qual o sol nasce. Assim eu vi suas estações, como de acordo com a ordem fixada dos meses o sol nasce e se põe. Nesses tempos há um excesso de 30 dias pertencentes ao sol em 5 anos. Todos os dias pertencentes a cada ano de 5 anos, quando completados, somam 364 dias, e ao Sol e às estrelas em cada um dos 5 anos, assim 30 dias pertencem a eles, de modo que a Lua tem 30 dias a menos que o Sol e as estrelas. A Lua traz em todos os anos exatamente para que suas estações possam vir nem tão adiante nem tão para trás, um simples dia, mas que os anos possam ser mudados com correta precisão nos 364 dias. Em 3 anos, os dias são 1092. Em 5 anos, eles são 1820. E em 8 anos, 2920 dias. Para a Lua, só corresponde em 3 anos, 1062 dias. Em 5 anos, ela tem 50 dias a menos que o Sol. Uma adição sendo feita a 1062 dias. Em 5 anos há 1770 dias, e os dias da Lua em 8 anos são 2832 dias, pois os seus dias em 8 anos são menos que aqueles do Sol, por 80 dias, cujos 80 dias são sua diminuição em 8 anos. O ano então se torna verdadeiramente completo de acordo com a estação da Lua e a estação do Sol, o qual nasce em diferentes portões, o qual nasce e se põe neles por 30 dias. Em Enoque 73:13 encontramos a mesma afirmação feita no chamado Livro dos Jubileus, que também é do período antes de Yeshua, que a contagem de tempo estabelecida por Deus era para ser de 1 ano com 364 dias. Você já deve ter reparado que, enquanto eu estava lendo o capítulo 72 e o 73, 2 ou 3 vezes, em locais diferentes, foi dito a mesma coisa: 364 dias. Essa é a contagem correta que Deus estabeleceu no ano. Só que isso aí é um assunto que já está listado para ser abordado no próximo estudo, então não vamos aprofundar agora. Agora é sobre o Sol e a Lua, mas no próximo estudo isso vai ser falado melhor. Capítulo 77 diz assim: os nomes do Sol são estes. Um é Ariares, o outro Thomas. A Lua tem 4 nomes. O primeiro é a Sônia, o segundo Ebla, o terceiro Benassi e o quarto Erai. Estas são as 2 grandes luminárias, cujas órbitas são como as órbitas do céu, e as dimensões de ambas são iguais. Na órbita do Sol há uma 7ª porção de luz, que é adicionada àquela que vem da Lua. Por medida é posta, até a 7ª porção de onde a luz do Sol é passada. Eles se põem, entram no portão ocidental, circulam pelo norte e através do portão oriental passam pela face do céu. Quando a Lua nasce, ela aparece no céu, e a metade da 7ª porção de luz é tudo que está nela.
Em 40 dias toda sua luz é completada, pois 3/5 de luz são colocados nela, até que em 15 dias sua luz é completada de acordo com os sinais do ano. Ela tem 3/5. A lua tem a metade de uma 7ª porção. Durante sua diminuição no primeiro dia, sua luz decresce uma 14ª parte. No segundo dia, diminuída uma 13ª parte. No terceiro dia, uma 12ª parte. No quarto dia, uma 11ª parte. No quinto dia, uma 10ª parte. No sexto dia, uma 9ª parte. No sétimo dia, decresce uma 8ª parte. No 8º dia, uma 7ª parte. No 9º dia, uma 6ª parte. No 10º dia, uma 5ª parte. No 11º dia, decresce uma 4ª parte. No 12º dia, uma 3ª parte. No 13º dia, uma 2ª parte. No 14º dia, metade de uma 7ª parte. E no 15º dia, todo o restante de sua luz é consumido. Nos meses declarados, a lua tem 29 dias. Ela também tem um período de 28 dias. Uriel igualmente me mostrou outro regulamento, quando a luz é derramada nela vinda do sol. Todo o tempo que a lua está em progresso com sua luz, é derramada nela na presença do sol, até que sua luz em 14 dias se completa no céu. E quando é totalmente extinta, sua luz é consumida no céu. E no primeiro dia ela é chamada lua nova, pois naquele dia, luz é recebida nela. Ela se torna precisamente completa no dia em que o sol desce no oeste, enquanto a lua sobe à noite do leste. Então a lua brilha a noite toda, até o sol se levantar diante dela, quando a lua desaparece diante do sol. De onde a luz vem para a lua, ali novamente ela decresce até que toda sua luz seja extinguida e os dias da lua passem. Então sua órbita permanece solitária sem luz. Durante 3 meses ela efetua em 30 dias a cada mês seu período. E durante mais 3 meses ela efetua em 29 dias. Estes são os tempos nos quais ela efetua seu decréscimo em seu primeiro período. E no primeiro portão, nomeadamente, 177 dias. E no tempo de seu andamento, durante 3 meses, ela aparece 30 dias cada. E durante mais 3 meses ela aparece 29 dias cada. À noite ela aparece a cada 20 dias como a face de um homem, e no dia como o céu, pois ela não é nada além de sua luz. Esse foi o texto do capítulo 77. E no versículo 2 logo do capítulo, o texto dá 4 nomes diferentes para a lua. Esses nomes que são dados para a lua, esses nomes são referências espirituais ao que nós chamamos de as 4 fases da lua. Ou seja, para Deus, cada fase da lua tem um nome específico. E esse capítulo mostra toda a contraposição da lua com o sol, o contraste de atuação, em como a lua se alimenta da energia do sol. A lua tem luz própria, mas ela se recarrega na luz do sol. Versículo 12 e 13 disse: igualmente Uriel me mostrou outro regulamento, quando a luz é derramada nela, na lua, vinda do sol. Todo o tempo em que a lua está em progresso com sua luz é derramada nela, na presença do sol, até que sua luz em 14 dias se completa no céu. Versículos 12 e 13 do capítulo 77. Quer dizer, a lua tem luz própria que recarrega da energia solar. E a falsa ciência que a gente tem hoje em dia, ela ensina que a lua apenas reflete a luz do sol. A lua tem luz própria, luz fria. A luz do sol é quente, a luz da lua é fria. Ela absorve do sol e se recarrega. A lua se descarrega, é o que vai acarretando a mudança e gerando as fases diferenciadas. E quando a lua está totalmente sem carga nenhuma, o versículo 14 diz que é onde ela é chamada de lua nova. E repare bem nesse detalhe que foi mencionado no texto. Segundo o texto de Enoque, a lua se recarrega no sol e o sol também se recarrega. Mas o sol se recarrega onde? No segundo livro de Enoque, o livro dos segredos de Enoque, diz que são necessários 100 anjos para acender o sol. Mas aí você vai me dizer assim, agora você está inventando
Como é que pode o Sol descarregar? O Sol não apaga nunca. Aonde que o Sol se descarrega se ele não apaga nunca? Ele apaga sim. Aquilo que a ciência chama de eclipse, na verdade, não é a Lua entrando na frente do Sol. É a energia do Sol começando a descarregar. É porque o Sol descarrega mais lentamente do que a Lua. Aposto que ninguém nunca te disse isso. A Lua se recarrega da energia do Sol e descarrega mais rápido. O Sol também se descarrega, porém, o descarregamento da energia solar demora mais tempo para ocorrer. Só em 2020, por exemplo, teve um eclipse em janeiro e o próximo está previsto para dezembro. Olha só quanto tempo que o Sol leva para descarregar. Aquilo que nós chamamos de eclipse é a energia do Sol começando a descarregar. Estou gravando esse estudo em março de 2020. O próximo eclipse solar está previsto para dezembro, final de 2020. Mas o Sol descarrega também. Só que quando o Sol se descarrega, é com a própria energia de Deus que os anjos reacendem ele. E gera aquilo que nós chamamos de eclipse, na nossa ignorância das coisas espirituais. E o versículo 3 afirma que a dimensão de ambos é igual. Segundo a ciência mentirosa, o Sol é gigantesco. Mas não, o Sol não é gigantesco e nem maior do que a Terra. O Sol e a Lua têm o mesmo tamanho. Eles têm aproximadamente 50 e poucos quilômetros de diâmetro. Tanto o Sol quanto a Lua têm o mesmo tamanho. Tanto o Sol como a Lua são esferas de plasma. Só que a falsa ciência adulterou as informações sobre a Lua para poder criar uma justificativa de que o homem pisou na Lua. Fora o fato de que muita gente já sabe que a ida à Lua é uma fraude, é impossível pisar na Lua, porque a Lua é uma esfera de plasma, ela é um corpo de plasma. Você já estudou o que é um plasma? Plasma é o que é considerado o quarto estado da matéria: sólido, líquido, gasoso e o plasma. E tem mais, o Sol e a Lua não estão a milhares de quilômetros, estão ambos debaixo do firmamento do céu. Estudos mais aprimorados sugerem que o Sol está a mais ou menos a 5.570 km de altura e a Lua a mais ou menos uns 4.800 km de altura. Não existe movimento de translação e nem de rotação, porque a Terra está parada, imóvel, no mesmo lugar. E alguns cristãos vêm dizer, não, a Bíblia não testifica quanto a isso, não. Não testifica? Salmo 96:10 diz: a terra está firme para que não se mova. Salmo 104:5 diz: Deus afundou sobre fundamentos, para que não se mexa para sempre. Só que fica difícil compreender isso porque mexeram muito nas traduções. Mas se você estudar o texto sagrado dentro do original hebraico, você vai encontrar isso. A Terra possui magnetismo em seu interior, e é esse magnetismo que impulsiona o Sol e a Lua a se manterem no alto, pois sendo corpos de plasma, são ionizados e repelidos para cima. Nos sites de religiões que andei lendo pela internet, encontrei um que traz uma explicação mostrando por que a Bíblia não justifica a Terra como plana. Mas conforme eu comecei a ler a explicação do site da religião, tudo que eles diziam no site era seguido de expressões como pelo visto, ao que parece, provavelmente, não sei o que lá. Ou seja, fizeram uma afirmação cabal. A Bíblia não confirma que a Terra é plana, mas ao explicar usaram essas expressões. Pelo visto isso, provavelmente aquilo. São os falsos mestres querendo argumentar sem ter certeza de nada. Mas a Bíblia confirma e afirma que a Terra é plana e está imóvel, e que o Sol e a Lua são tudo isso que foi lido no texto de Enoque. Como o Projeto Reina sempre faz questão de deixar claro, Deus não faz mágica. Apesar de nós, que somos fiéis, sabermos que é o poder de Deus que sustém todas as coisas na criação, fique bem claro, de uma vez por todas, que tudo que Deus faz tem uma lógica existencial. O criacionismo agora virou motivo de discórdia nas universidades. Está sendo odiado. E além disso, além de se recusarem a reconhecer que o mundo foi criado e que há um Deus regendo sobre ele, ainda rejeitam tudo que a Bíblia mostra em termos de física ou ciência. É claro que a Bíblia não existe para ser um tratado histórico nem científico, mas no fim das contas acaba fazendo esse papel da mesma forma, porque ela descreve tudo que Deus criou como Deus criou.
Então fala de várias coisas que hoje em dia são classificadas como ciência. Então não tem para onde fugir. Em alguns momentos a Bíblia acaba fazendo o papel de livro histórico e livro científico, sim, mas não foi feito para isso. E do ponto de vista da Bíblia e do livro de Enoque, vemos também que o que influencia as marés é justamente o fato de que a Lua gira mais alto e mais baixo em alguns momentos do ano. Em alguns períodos do ano ela gira mais alto, mais distante da superfície terrestre, em outros períodos ela gira mais baixo, se aproximando mais da Terra. É nisso aí que ocorre a influência das marés, porque esse é o ciclo natural da Lua. Hoje temos visto muitas pessoas resgatando o conhecimento verdadeiro sobre a Terra, o conhecimento antigo que tinha ficado oculto da humanidade. A ciência atual forjou várias explicações que não podem ser comprovadas, e para aquelas que eles não conseguiram forjar explicações, inventaram a gravidade. Porque teoricamente a gravidade explica tudo que não tem explicação. É porque você nunca parou para analisar friamente as coisas que a ciência atual tem ensinado. Porque se você parar para analisar friamente, tecnicamente, a gravidade é a explicação oficial para tudo aquilo que não tem explicação lógica. Mas aí eu te pergunto, se você realmente acredita na sua Bíblia, você acredita na Bíblia, não acredita? Por que você ainda não entendeu que a Terra é plana, se a Bíblia mostra isso? A Bíblia mostra que Josué orou e falou: Sol, para aí onde você está, Lua, fica detida no vale de Ajalon. E o Sol e a Lua pararam em seus locais e o dia ficou mais longo. Por quê? Porque o Sol e a Lua estavam girando acima da Terra no sentido horário como sempre fizeram. E ao dizer Sol, fica parado, o Sol parou de girar e o dia alongou, demorou para anoitecer. Isso faz sentido, isso é lógico. Amém? Enfim, essa foi a abordagem sobre o Sol e a Lua, conforme tudo que está escrito no livro de Enoque e no livro de Jubileus e na própria Bíblia. No próximo estudo, aí sim, estaremos nos aprofundando nessa questão da contagem correta do tempo, dos 364 dias. Esse assunto não é tão inédito quanto parece. Até o próximo estudo.